E aqui, quando ele chega no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus ele vem e diz assim: eu sou a videira. Que videira que ele é? Verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Jesus se apresenta agora como alguém, como algo, uma árvore, uma plantação de que iria gerar frutos, iria nutrir, ia trazer algo para alguém. Então Jesus ele começa a comparar, diz assim: eu sou essa videira. E diz que nós seríamos os ramos e também os frutos. E nós deveríamos estar ligados a ele. E ele diz então que nesse processo da videira, ele vem contando o que acontece com uma videira. É a mesma coisa que acontece com cada um de nós. Tudo que acontece, olha, o que acontece com uma videira é o que acontece com você. É o que acontece com todos aqueles que me seguem. E ele continua dizendo, você pode ler? Versículo 2. Toda que em mim atira e limpa. Então ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então 3. Vós estáis limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis, fala assim, sem mim nada podeis fazer. E esse sem mim é quem? Sem Jesus, fala assim, sem Jesus eu não posso coisa alguma. Por isso que ele disse que eis que serei convosco todos os dias, porque ele sabe que nós precisamos dele, para que possamos dar os frutos que Deus espera de nós. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, e assim sereis meus discípulos. 9, você pode ler? Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo, eu os tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja... Deus deseja que tenhamos uma alegria completa, não uma alegria que não se renova, não uma alegria que a pessoa esquece de que a vida pode ser feita de muita alegria. Que a alegria é uma questão de decisão, amém? Você decide ser alegre, e se você decidir pela palavra, decidir pelo Senhor, você terá todos os motivos para manifestar alegria. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Eu quero parar aqui. Você pode ler esse versículo de novo? Se tem uma coisa que o Senhor, Ele deseja de nós, irmãos,
é que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Muitas vezes nós não compreendemos e não discernimos verdadeiramente o que o Senhor está nos chamando e nos está nos ensinando. Ele diz que, quando ele diz assim, não vos chamo de servo. O que é um servo? Servo é uma ideia de um escravo. A Bíblia diz que nós somos sim, fomos comprados como escravos. O mundo tem nos escravizado, as religiões têm escravizado o homem, o humanismo, o egocentrismo, todas as coisas que o homem foi influenciado pelo pecado, a construir algo em busca de saciar uma necessidade. O homem tem criado um monte de coisas. O homem, ele cria as suas religiões, e por isso ele diz, cada um tem a sua. O homem cria um monte de coisas, ele acha que ele pode buscar o Senhor do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa, sem ser enganado. Porque ele imagina que ele tem um controle de todas as coisas. Quando na verdade, Jesus falou que sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse, eu sou o único caminho. Ele é o único Filho de Deus. Ele é aquele que veio do céu e voltou para o céu e deixou o céu na terra com todos aqueles que creram naquilo que aconteceu. E aí agora nesse texto ele vem ensinando, olha, eu não chamo vocês mais de servos, de meus escravos. Vocês não são mais escravos de Deus. Eu chamo vocês de meus amigos. Em outra tradução diz de meus irmãos. E tem uma coisa que eu queria compartilhar com você hoje. É justamente isso. Para que nós precisamos viver não como escravos, mas viver como irmãos de Jesus Cristo. Fala assim, irmãos de Jesus Cristo. E eu preciso entender isso, o que a Bíblia, o que isso tem a ver com a nossa vida. Quantas vezes, se nós imaginarmos o que a Bíblia fala de um servo. Servo é aquele que trabalha, é aquele que obedece, é aquele que é fiel ao seu Senhor. Todo escravo, ele foi comprado, foi adquirido. E ele tem um Senhor. E tudo que o seu Senhor ordena, ele faz, ele cumpre. E muitos escravos, eles são fiéis aos seus senhores. E Jesus então, ele disse assim, mas eu não vou chamar vocês de meus escravos, de meus servos. Eu vou chamar vocês de meus amigos, de meus irmãos. Por quê? Porque o servo, o escravo, ele não sabe por que o seu Senhor mandou ele fazer isso, aquilo outro. Ele não sabe o que o seu Senhor, o porquê dele estar ordenando a fazer essas coisas. Mas eu não. Eu chamo vocês de meus amigos, porque tudo o que faço, eu revelo para vocês. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Tudo que Jesus veio para cumprir, Ele falou com seus discípulos, Ele falou com aqueles que estavam seguindo, se tornando servos de Deus. Jesus trouxe para o lado dele e começou a revelar o céu. Nós estávamos cantando aqui essa canção, né? E a gente nem sabia que a pastora ia cantar isso. E era essa palavra que havia preparado. E aí está cantando ali, que eu preciso, a terra clama, a terra deseja, ela anseia, a terra está clamando, chamando para que o céu venha para a terra. E a ideia principal dessa canção é justamente querendo ver a presença de Deus, o governo, o reino de Deus na terra. Por quê? Porque a terra está uma bagunça, uma desordem. Deus é Deus de ordem, amém? Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou e colocou ordem. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Não havia ordem. E Deus foi colocando todas as coisas nos seus devidos lugares. E bastando com a palavra, Deus organiza todas as coisas. Então a gente aprende que Deus é um Deus organizado. Então tudo o que Ele quer fazer, e quando Ele disse, no versículo seguinte, Ele vai dizer, versículo 16, bota 16, Ele diz assim, não foste vós que escolhestes a mim. Não fomos nós que escolhemos Deus. Nós não teríamos como escolher Deus. Nós sentiríamos sim a necessidade de um ser superior. Você pode ver que quando você vê
alguns históricos de índios, de pessoas que vivem em lugares que não têm muito contato com outros povos. Você vê chegar lá, eles têm um tipo de ritual que eles fazem por algum tipo de divindade que eles entenderam que existe, sem saber quem é, sem realmente conhecer. Por isso se prega o Evangelho. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, diz que Deus colocou no coração do homem o desejo por aquilo que é eterno, o desejo pela eternidade. E ele diz assim, se bem que esse não conhece as obras que Deus fez desde o princípio. Então nós temos, por natureza, o desejo de confiar em alguma coisa superior. Irmãos, e todo homem, por mais ateu, incrédulo que ele seja, na verdade, ele não é um ateu, porque ateu é aquele que não crê nada. Mas o homem que se apresenta como ateu, ele crê nele mesmo. Por quê? Porque ele confia nele. E ele então não quer ser enganado e não quer entrar em ilusões. Então, ele tem que ver para crer. Então, ele cria o ambiente dele de crédulos. Então, ele acaba crendo em alguma coisa que é nele mesmo. E o que vier dele é o que ele vai crer. E a Bíblia diz então que o homem assim está vazio. E o Senhor diz assim, olha, não foi vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram. Ninguém poderia escolher o Senhor. Foi o Senhor quem nos escolheu e por isso se manifestou. Deus escolheu o homem e se manifestou ao homem. De geração em geração sempre foi assim. Deus sempre procurou o homem para se manifestar nele, em todos os ambientes, lugares diferentes, em que as pessoas nem tinham relacionamento com religião e nunca ouviram ninguém falar desse mesmo Deus. Deus se revela àquela pessoa, e ele diz para aquela pessoa, e é interessante se você ver os 5 primeiros livros da Bíblia, e segundo diz que foi Moisés que escreveu, e aí quantos anos de Adão até Moisés, quantos 1000 anos passaram? Moisés sequer poderia imaginar. Como que Moisés soube o que aconteceu lá no Éden? Quem revelou para ele? Quem contou os detalhes para ele? Se nem escrita havia. Como que foi isso? E a gente olha para a Bíblia e fala, meu Deus, só Deus faz isso. Foi Deus quem revelou. Moisés foi alguém que Deus começou a falar com ele para que ele escrevesse, coisa que ele nem sequer ele conhecia. E isso é muito importante nós entendermos. Então não foi o homem que escolheu Deus, foi Deus que escolheu se relacionar com o homem, se apresentar para o homem. Então ele disse, me escolhestes a mim, vós, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, relacionamento. Fala assim, relacionamento com o Pai. Irmãos, nós precisamos buscar esse relacionamento com o Pai. Enquanto mais nós precisamos ter uma batalha aí, de não sermos simplesmente servirmos ao Senhor como escravos. Servir como escravo são pessoas que pensam que precisam fazer alguma coisa para o Senhor, para agradar ao Senhor. Tudo que o Senhor quer, primeiramente, é ter um relacionamento, porque aquilo que você fizer, se não for fruto de um relacionamento com Ele, Ele não recebe. Quantas coisas a gente faz em nome da religião? Eu vou fazer porque isso é a obra de Deus. Todo aquele que conhece o Senhor, ele vai fazer sim algumas coisas, mas será resultado de um relacionamento. É igual os pais com os filhos. Um pai, uma mãe, ele lava a roupa dos filhos, não por uma obrigação. Ele faz isso com amor. Ele faz comida para os filhos, mas como? Por amor. Ele espera o filho para tomar café, o filho já casou, prepara aquele café e quer receber o filho. Ele faz isso por quê? Por amor. Ele vai visitar o filho lá na caixa prego, no aniversário dele. E ele faz isso por quê? Por amor, uma ligação de relação, de relacionamento.
e não vê sacrifício nisso. Não há sacrifício. Então a igreja hoje, nós precisamos entender que tudo que Jesus quer de nós é primeiramente um relacionamento, para que esse relacionamento venha gerar em nós uma vida alegre. Eu não vou aos cultos por obrigação. Se você vai a um culto por obrigação, vai fazer o que lá? Porque num culto se cultua quem? O Senhor. E a igreja hoje precisa mais do que nunca trazer o céu para a terra. E trazer o céu para a terra é isso. E alguns vão dizer: de que igreja você é? Ah, eu sou da Igreja Batista. Ah, eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou do Ministério Fogo de não sei o quê. Ah, eu sou daqui ali. Ei! Só tem uma igreja. Fala assim: só existe uma igreja. De que igreja você é? De Cristo. De que igreja você é? Eu sou de Cristo. Não, eu também sou, mas da onde que você? Ah, tá. Eu congrego num lugar ali que se reúne e a gente tem uma placa lá com o nome de Batista, com escrito lá Batistas. É lá que eu congrego lá com reunião, mas eu sou da igreja de Cristo. Você é de outra igreja? Eu não conheço outra igreja, só conheço a de Cristo. E a pessoa: não, você entendeu? Não, tem que ser. Nos dias de hoje você tem que ser metódico, para que você não entre na religiosidade, para que você pare para pensar que o que é o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que aquilo que o homem está construindo. Irmãos, as pessoas estão vivendo como escravos, e elas estão indo fazer campanha nos lugares. Você já imaginou você fazer campanha para o teu pai? Você quer pedir uma coisa para o teu pai ou para a tua mãe, aí quando eles chegarem do trabalho, você está lá no portão da sua casa com um monte de panfleto distribuindo, e placas e pedindo, fazendo campanha: papai e mamãe, me dá isso. Papai e mamãe tem que convencer eles. Escreve no chão e bota um monte de panfleto no chão. Mamãe e papai entra, hoje meu filho está quase me ganhando. Eu vou dar um voto de crédito nele. Eu vou dar isso para ele. Quando na verdade, irmãos, o Evangelho virou isso. Campanha disso, campanha daquilo, campanha de não sei o quê. E as pessoas estão gerando uma religiosidade onde pessoas, o Senhor disse: olha, tudo que eu tiver, volta no 15, tudo que eu tiver fazendo, tudo que o meu Pai fizer, Ele vai revelar. E eu vou dizer para vocês o que Ele estiver fazendo. Vocês não vão ser enganados. Porque eu quero um relacionamento com você. Eu quero fazer parte da tua história, do teu dia a dia, da tua vida. Eu não quero que você seja meramente um religioso. Eu quero que você tenha consciência. E você me sirva de forma voluntária. Fale assim: servir ao Senhor de forma voluntária. Servir ao Senhor de forma voluntária. Como? Com gratidão por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por mim, por você, por aquilo que Ele está fazendo. Alguém grato serve sem querer troca de nada. Servir, eu sirvo ao Senhor sem troca alguma. Por isso, irmãos, o próprio Deus, Ele olha para nós, Ele vai ver o seu povo e Ele vai se agradar do seu povo. Qual é o pai que não se agrada de um filho? Tenho dito aqui qual é o filho que pede pão e o pai dá pedra. Jesus falou isso. Quem é que faz isso? Deus não é assim, mas um homem tem construído uma religiosidade. Por quê? Porque precisa ter relacionamento com Deus. Por isso que ele diz: olha, eu já não te chamarei mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, vocês vão saber o que o Senhor está fazendo. Ele revela quem nós somos. Deus mostra para nós e Ele diz para nós: olha, vocês estão aqui por um pouco de tempo. Fala assim: por um pouco de tempo. Um dia desse você nasceu. Um dia desse você estava no colo de mamãe e papai. Um dia desse talvez você diga: mas eu não tive mamãe e papai. Estava no colo de alguém que estava sendo tua mamãe e teu papai. Hoje você cresceu. Um dia desse você estava brincando, jogando bola de gude, brincando de videogame até hoje, né? Alguns estão brincando de videogame. Mas um dia desse estava soltando pipa, já não dá mais tempo de soltar pipa. Um dia desse estava brincando de boneca.
fazendo casinha, fogãozinho, não sei o que. Olha só, um dia desse, ei, o tempo vai passar. Existe um tempo em que Deus nos estabelece aqui na terra. Quantas pessoas que você já conhece e que já se foram, que o tempo delas acabaram. E nós precisamos aproveitar esse tempo que chama hoje, para se relacionar com Deus em todos os detalhes da nossa vida. É isso que o Senhor quer, uma igreja que se relacione com Ele, para tê-lo como pai, você se posicionar como filho, porque Jesus, Ele disse que agora nós receberíamos isso do Pai, nós não seríamos mais tratados como servos, como escravos, mas seríamos pessoas confiáveis. É como ele, e ali a tradução está como amigo, porque um amigo se relaciona com outro amigo, ele conta tudo para o amigo. Ele abre o coração para o amigo. Você é o meu melhor amigo. E ele começa a abrir o coração. Então o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, eu vou chamar você de meu amigo, porque Jesus assim, eu vou me abrir para vocês, eu vou dizer o que o Pai está fazendo. E se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus falando tudo para os discípulos, o que ia acontecer, tudo o que estava por vir. Um monte de coisas eles perguntavam, um monte de coisas, e Jesus, cada uma delas, Jesus dava a resposta. E tinha o Pedro era aquele que toda hora perguntava alguma coisa, e fazia pergunta que os outros tinham medo de fazer. Pedro fazia, e ele não tinha medo de errar. De vez em quando ele se dava bem, mas de vez em quando ele ganhava e ele ficava... E ganhava aquele susto com a resposta de Jesus. Não, por quê? Porque ele não entendia o que Jesus estava falando. A dimensão daquilo que ele falava é uma dimensão espiritual daquilo que é eterno. Então nós precisamos entender que sempre foi assim. Sempre foi. Em 2 Coríntios capítulo 3, se você puder botar lá, no versículo 13, ele vai dizer que o apóstolo Paulo, ele vem contando, ele vem falando do seu ministério, ele vem falando para a igreja de Coríntios, e ele vem dizendo que para aquela igreja, de que ele não estava enganando a igreja. Ele estava se apresentando para a igreja como alguém normal, um ser humano, fala assim, ser humano. E aí quando chega no versículo 13, que ele queria ensinar e mostrar para aquelas pessoas, que elas estavam fazendo confusão, e não estavam entendendo o que aconteceu lá no Antigo Testamento, na época de Moisés. Tudo que Deus sempre quis, irmãos, foi revelar o céu na terra. Tudo que Deus sempre quis foi revelar. E revelar o homem de forma individual, para que você não tenha a necessidade de que outras pessoas fiquem o tempo todo trazendo revelação para você. Porque enquanto são criança, Paulo fala isso aos Gálatas, enquanto o herdeiro, eu preguei sobre isso aqui também. Enquanto o herdeiro é o quê? Menino. Enquanto ele é menor, enquanto ele é menino, de nada difere. Gálatas 4 ou 5 que ele vai falar isso. De nada, 4. De nada difere do servo. Ele está dizendo, enquanto o herdeiro, quem é o herdeiro? Alguém que tem uma grande herança. Enquanto ele é menino, não há nenhuma diferença entre ele e os empregados da casa. Por quê? Porque ele não pode usufruir. E ele diz assim, ele precisa de tutores e curadores. Fala assim, tutores e curadores. Lembra? Tutores e curadores. Ou seja, tudo que Deus quer, irmãos, é que nós venhamos passar pelas fases. Há pessoas que estão no Evangelho e se frequentam e ouvem a palavra de Deus há 20, 30, 40 anos e continuam meninos. Precisa que alguém tenha que falar com Deus para ele, porque ele diz que não sabe nem orar. E aí é até complicado a pessoa falar isso, porque alguém que sabe falar e conversar com uma outra pessoa não sabe orar? Se sabe conversar com outra pessoa, não sabe orar? Por que não sabe orar? Porque oração é uma conversa entre duas pessoas. Fala assim, oração é uma conversa entre duas pessoas, em que as duas falam. Fala assim, em que as duas falam. Por que eles dizem não sabe orar? Porque só ela fala, mas ele não está ouvindo a outra voz.
E por que ele não está ouvindo? Porque ele ainda não ativou a sua sensibilidade espiritual para ouvir o Senhor. Então, quando eu guardo a palavra de Deus e eu começo a orar, o próprio Deus começa a falar com tudo que Ele já gravou no coração. Por isso que o Salmo diz: guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Deus vai trazer sempre à memória a sua palavra. Ele vai ativar aquilo que eu guardei. Por isso que quando Deus te der uma palavra, quando você receber uma palavra, que ela esquentar o teu coração, que ela fluir lá, escreve ela, memoriza ela, guarda ela e fica: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Diga amém, fala assim: amém. Amém significa isso. Amém significa que eu recebo. Isso é fidedigno. Essa palavra é fiel. Essa palavra é verdadeira. Amém é testificar. É dizer: eu creio, eu tenho fé. A palavra amém está ligada à palavra fé. Porque ela crer, ela é algo que é verdadeiro. É algo que traz certeza. Fala assim: amém. É uma confirmação de certeza. Quando você dá amém, é isso, Deus, é isso, eu tenho certeza que é, Senhor, é isso que tu falou. A vida cristã, o céu, trazer o céu para a terra, é começar a viver assim, é começar a receber a palavra de Deus. Se você não crê, o problema vai ser teu. Quem vai encontrar a dificuldade e as confusões desse tempo, vai ser aquele que não crê. Porque ainda que ele não crê, a palavra de Deus não vai mudar. Porque ela nunca muda. Ela vai permanecer de geração em geração. E Deus não vai desistir dessas pessoas. Porque Ele vai continuar dando a mesma palavra. Sempre batendo na mesma palavra. E aí ele diz, o apóstolo Paulo diz assim: não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Para você entender. Moisés subiu ao monte. Quando ele subia ao monte e que ele descia, o rosto dele ficava resplandecente. Ele começava a brilhar. Primeira vez ele ficou assustado, porque ele nem sabia o que estava acontecendo. Todo mundo olhando para ele assim. E aí ele entendeu que o rosto dele estava brilhando. E quando aquelas pessoas então viram aquele rosto, ficaram atentas a tudo que ele falava. Porque causou um espanto, havia uma autoridade por causa daquilo que acontecia. Então, Moisés, quando percebeu aquilo, Moisés gostou daquilo. Ele gostou daquilo, então o que ele fez? Ele via que quando ele subia ao monte, ele descia daquela forma, por um pouco de tempo, aquele brilho sumia. Então o que Moisés falava? Não, eles precisam continuar acreditando no que eu estou falando. Então Moisés colocava um véu para que eles não vissem se o seu rosto estava brilhando ou não. E o apóstolo Paulo está trazendo aqui para esta igreja de Corinto, que era uma igreja que cria nos escritos sagrados do Antigo Testamento que já existia. Então eles estavam imaginando. E Paulo está dizendo assim: não, eu não sou como Moisés. Nós não somos como Moisés. Nós não precisamos mais nos esconder. Nós precisamos entender que nós somos humanos, estamos dentro de um corpo de pecado e que já foi condenado à morte e que agora ele vai voltar para o pó, que o Senhor disse que vai voltar, e não tem como mudar isso. Nós podemos ser verdadeiros e entender que todos os dias nós podemos nos renovar nesse brilho que Moisés tinha. Agora, não só Moisés, mas todo e qualquer pessoa. E por que ele citou isso? Porque foi criado, e você vê hoje algumas chamadas religiões cristãs, que existe um clérigo de pessoas. Aquele é o papa, aquele é o bispo, aquele é o cardeal, aquele é... Então, uma hierarquia que é feita, e cada um tem um nível de autoridade. E tudo isso foi feito pelo homem. E agora essas pessoas têm que ir lá buscar a bênção para aquele lá, porque aquele tem aquele brilho, aquele tem aquela autoridade, e os outros não têm. E cria uma dependência. No meio evangélico também foi criado isso, super apóstolos, super pastores, super homens ungidos, e agora as pessoas têm que ir lá, porque aqueles homens, eles são maiores do que as pessoas têm que ir lá para vê-lo, para tocar neles, e há uma disputa.
né? Eles fazem disputa, vem para cá porque aqui tem poder, aqui tem cura, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Então o evangelho vivificou esse negócio aí, essa disputa. Por quê? Porque o povo de Deus deu brecha para isso. Porque nós queremos nos aproximar de Deus e queremos continuar como na época de Moisés, dependente de alguém. Alguém que tem que orar por você, não que alguém não possa te ajudar em oração. Não que alguém não tenha uma unção e possa beneficiar a tua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. O problema é que isso cria uma dependência. E isso sempre existiu. Sempre foi assim. Quer ver? Eu quero mostrar para você em Êxodo capítulo 19. Coloca lá para mim. Marca aí na tua Bíblia, Êxodo 19, porque depois em casa você pode meditar nessa palavra e você pode ler Êxodo 19 e também o capítulo 20 para você entender o que eu estou falando. Todo o desejo de Deus foi de se revelar ao povo, trazer o céu na terra. Deus sempre quis trazer o céu para a terra. Céu é a presença de Deus. Deus sempre quis que a presença dele permanecesse no meio do seu povo e que o seu povo pudesse aproveitar a presença dele para se relacionar com ele. Fala assim, aproveitar a presença para se relacionar com ele. Vou repetir algumas coisas que eu tenho dito aqui. Quer ver um exemplo disso? Jesus foi na casa de Lázaro. Lá estava Marta e quem? Maria. Havia duas mulheres, uma estava sentada à mesa com Jesus. Qual era o nome dela? Maria. A outra era Marta. O que Marta estava fazendo? Trabalhando, estava lá de serva, né? E preparando todas as coisas. Jesus vai e diz para Marta. E aí Marta vai e reclama. E ela diz, Senhor, mas fala com ela para vir me ajudar, coisa e tal. E Jesus então dá uma resposta para Marta. Diz o que para ela? Marta, Marta, por que está tão aflita, tão agitada, tão fadigada? Maria escolheu a melhor parte. O que Jesus quis dizer? Que ela está aproveitando o momento para desfrutar da presença do Filho de Deus, a qual Marta já tinha reconhecido também, e estava mais preocupada em fazer coisas, eram coisas importantes. Jesus não estava desvalorizando o que Marta estava fazendo. Não estava. Mas ele estava dizendo assim, mas ela escolheu a melhor parte, que é desfrutar da presença. Porque é necessário que façamos coisas, mas deve ser fruto de ter aproveitado da presença. Por isso, qualquer coisa que você for fazer, desfrute primeiro da presença. Porque desde o princípio, Deus sempre quis trazer para o homem a sua presença, a oportunidade de um relacionamento presencial dele. Então diz assim, é o terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra no Egito, mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Então eles foram para o deserto do Sinai. Continua aí. Vou botar na minha Bíblia aqui também. Vamos lá. Tá. Eles partiram de Refidim e entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam. Israel ali se acampou em frente do monte. E Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim fala a casa de Jacó e anuncia aos filhos de Israel, vós vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. E agora, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vos sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos que toda a terra pertence a mim. Versículo 6. E vós sereis, você pode ler? Reino. Moisés veio e convocou os anciãos do povo e apresentou a eles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E todo o povo respondeu a uma voz, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés, eis que eu virei a ti em uma nuvem densa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que eles creiam em ti eternamente. E Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés,
vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavem as suas vestes e eles estejam prontos para o terceiro dia. Fala assim, terceiro dia. Te lembra alguma coisa? Terceiro dia te lembra alguma coisa? Jesus, é isso? Então, porquanto no terceiro dia do Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai e define os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis seu limite, todo aquele que tocar no monte será morto, mão alguma tocará neste, mas ele será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando a buzina soar longamente, subirão eles até o pé do monte. E Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E ele disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos, e uma nuvem densa sobre o monte. E ouviu-se muito forte buzina, de maneira que todo o povo que estava no acampamento estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e se puseram ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente, e o som da buzina crescia cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo, para que não trapasse os limites até o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam, e se santifiquem os sacerdotes, e se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santificam. Mas o Senhor lhe disse: vai, desce, depois subirás tu, Arão e Arão contigo, mas os sacerdotes do povo não ultrapassem os limites para subir ao Senhor, para que eles não se lance sobre eles. E Moisés desceu ao povo e lhe disse isso. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, não terás outros deuses. E aí ele começou a falar aqui várias orientações: não farás imagens, não te encurvarás diante delas. Versículo 6, eu faço benevolência a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos, não maldirás o nome do Senhor teu Deus. Aí versículo 8, lembra do dia do sábado. Aí lá o versículo 11, honra pai e mãe. E ele foi dando os ensinamentos e mandamentos. Quando chega lá, agora aqui no capítulo 20, no versículo 18, e todo o povo presenciou trovões e relâmpagos e som de buzina, e o monte fumegava, e o povo vendo isso estremeceu e se pôs de longe. Versículo 19, você pode ler? E não fale Deus conosco para que não morramos. Então, e Moisés disse ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo permaneceu em pé de longe, mas Moisés se aproximou das trevas espessas, onde Deus estava. Amém? Então o que a gente aprende aqui, irmãos? O desejo de Deus sempre foi descer o céu, trazer o céu para a terra. E o povo então temeu, ele ficou mais um temor aqui de medo, apavorado com tudo que eles estavam vendo. Imagine agora, você está diante de uma montanha, ela fumegando, clarões, trovões, tremendo, um monte de coisas extraordinárias acontecendo diante dos seus olhos, e a presença de Deus, e eles ouvindo vozes, ouvindo aquelas coisas todas. Imagine como aquele povo não ficou. E Deus havia antes mandado que eles tivessem se purificado, se separado para aquele momento.
Mas eles não quiseram aquilo. Eles preferiram dizer para Moisés, não, Moisés, fala tu com ele. Fala tu com ele para que a gente não morra. E aí quando, nós vamos entender, aí quando Jesus vem e ele diz assim, quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Faça o quê? Tome a sua cruz, ou seja, morra comigo. Experimente da minha morte. Morra com aquela cruz que ele morreu. Aceite aquele sacrifício. Morra para você mesmo. Então o povo não queria morrer. O povo não queria morrer para eles mesmos. O povo queria continuar tendo um Deus que protegesse eles, mas não queria ter um relacionamento pessoal com ele. Deus, em outras vezes, Deus sempre quis se apresentar para o povo. O povo sempre se esquivou, fugindo. E por isso o Senhor foi preparando. E aí eu vou parar para pensar aqui. Será que o povo pegou Deus de surpresa? Não. Deus já sabe de cada detalhe, irmãos. Deus já sabia que o povo ia agir assim. Da mesma forma que a igreja não está surpreendendo Deus. Quem é o homem para surpreender Deus? Deus sabe de cada detalhe e ele escreveu antes mesmo de acontecer, cada um deles. Quando o povo ia negar ele, Deus já tinha escrito, ele vai me negar. Ele falou isso para os próprios discípulos. Ele chegou para Pedro, Pedro disse que daria vida para ele. Ele disse assim, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Não é isso? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, quando ele falou isso, Pedro lembrou, caramba, ele falou que ia acontecer e foi exato. E aí ele ficou em crise, ficou triste, se escondeu, fugiu, até que Jesus vem, e depois que é crucificado e ressuscita, e aí muda a história de Pedro. E o que eu aprendo com isso? Tudo que Deus quer é relacionamento. A religiosidade vai nos levar a isso, a querer depender de outros. Por quê? Por falta de temor ao Senhor. Fala assim, falta de temor ao Senhor. Nós estamos estudando uma série aqui pela manhã, e a gente tem conversado a respeito disso, sobre temor do Senhor. São 8 séries, nós estamos na série 5, e tem sido uma bênção, porque a gente conversa, anota, troca experiência de entendimento daquilo que está sendo ministrado, e a gente aprende a temer a Deus. Porque o temer a Deus é princípio de todas as coisas. Primeiro princípio para Deus agir na vida de alguém é temer a Ele. E temer a Ele não é ter medo dEle, mas é saber reverenciar, reconhecer que Deus é Deus. E que o homem é criatura e que Deus o ama. Porque o amor de Deus causa constrangimento. Muitas pessoas só entendem o amor de Deus como algo que Deus tem para dar. Enquanto alguém está fazendo coisa, tudo que você quer, aquela pessoa é boa para você. Você acha que ela te ama porque faz tudo que você quer. Do jeito. Agora, quando ela começar a dizer não para você, não me ama, isso não é amor. Aí vai começar a fazer barganha em troca de um amor. Não é assim? Vê se hoje as pessoas estão levando o amor de Deus como o mundo ama. O mundo ama na base da troca. As pessoas querem amor uma da outra. Eu já preguei sobre isso aqui também, como bajulação. Elas bajulam uma a outra. Ela ajuda, ela serve aquela pessoa, ela atende aquela pessoa de tudo que é maneira. Porque ela diz que ama, ela ama, ela ama. Mas ela está sempre desejando algo em troca. E quando aquele alguém que ela tanto deu, não retribui o que ela quer, ela diz, fulano é ingrato. Eu amo tanto essa pessoa. Olha o que ela fez comigo. Olha o que... E o que é isso? É bajulação. O espírito de engano coloca... O mundo vive na bajulação. Da troca. Fala assim, amor é doação. Acabou. Quer entender? É simples. Se você entender o amor como doação, é sem querer nada em troca. É dar. Fala assim, amor é dar. Quem ama, dá. E aí tem gente que já pega o quem ama, dá e faz um monte de batatada também. Mas peraí, não é nem isso que a Bíblia diz. Dá segundo o que Deus diz. Não é dar o que você... Não, mas o amor não é dar, então me dá. Não, o amor não é dar, então dá isso para mim. Falei, não é assim. Não é dessa forma.
É dar segundo os princípios de Deus, porque eu temo o Senhor. E o princípio de toda sabedoria é temer ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor será fiel ao Senhor. Logo também será leal, estará baseado nos princípios da lei de Deus. Porque vai buscar, vai conhecer, porque o próprio Deus vai revelar. Então a gente começa a entender as coisas de uma forma diferente. E nós vamos nos posicionar como filho de Deus. E o evangelho não vai ser troca, não vai ser barganha. E não vai ser clube. Igreja não vai ser clube. Porque todo mundo tem que ser irmão, amar uns aos outros. E como é que é amar uns aos outros? É se doar sem querer nada em troca. É ajudar o outro sem interesses. Por isso que Paulo ensina isso. Pedro também ensinou isso na sua carta. Também já preguei isso aqui também. Lembrando a você, lá em 2 Pedro, na parte 3, capítulo 3, ele diz lá que o homem deve examinar, ele traz uma ideia de que todo ânimo tem que ser o quê? Sincero. Tudo aquilo que você estiver animado para ajudar alguém, para fazer em favor de alguém, deve haver o quê? Sinceridade. Ânimo é motivação. O que motiva, o que anima você? Quais são as motivações dessa animação toda em realizar isso por alguém, por aquela pessoa? É sincero? O que é sincero? É que não está maquiado, não tem nada ali escondido. Sincero é sincera, fala assim, sincera. Já preguei isso aqui, já expliquei detalhadamente. A ideia é um vaso que, digamos, o vaso que está com cera é um vaso que está quebrado, está rachado. Então ele maqueia, quem olha assim não vê que vaso lindo, mas ele está maquiado, não está sincero, tem cera nele. Ele está rachado, e há pessoas com segundas intenções, e a bajulação, ela é assim. Como que você sabe que pessoas vão bajular você? Ela vai levantar você de tudo que é forma. Mas a hora que você não aceitar mais ou fizer alguma coisa e que aquela pessoa não gostou, ela vai se voltar contra você e vai dizer, fulano não me entende, está vendo quanta injustiça, está vendo não sei o quê. O diabo trabalha exatamente aí. Por isso que os servos de Deus, eles serão enganados. Por que enganados? Porque Jesus disse que eu não quero conversar você como servo, eu quero conversar você como amigo, que eu vou falar para você o que o Pai está fazendo. Eu vou revelar para você e você vai ajudar essas pessoas que estão vivendo dentro da bajulação, amando ela verdadeiramente com o amor de Deus. Porque o amor não é troca, amor é doação. Por isso a gente precisa entender que o amor é assim. Tem gente que diz que amar o outro é ficar alisando o outro o tempo todo e falando palavras positivas para ele o tempo todo. Isso tem mais a ver com bajulação do que com amor. Não que você não possa dar palavras motivadoras para a pessoa. Não que você não tenha palavra, mas tenha a palavra de Deus, sincera. Esteja pronto para não ser aceito pelo outro. E sem que isso abale verdadeiramente a tua comunhão com Deus e o teu amor àquela pessoa. É isso que Jesus quer de nós. Mas quando nós passamos aqui também, alguns domingos, dando várias ministrações sobre destronando o quê? Lembra? Destronando o espírito de Jezabel. Que é uma entidade, não é um demônio que se manifesta. Mas é um espírito de regiões, é um espírito que estão numa esfera de comando, de governo, em que lança ideias, trabalha na manipulação da mente, do coração, através de ensinos enganadores. E se você vê o que Pedro está falando lá, quando ele fala sobre o ânimo sincero, ele está falando de Balaão. Balaão era uma doutrina. Ele está falando também, ele usa um outro lá de Apocalipse. Ele fala sobre outros. E aí são o quê? São doutrina. Então Jezabel é uma doutrina. Você vê o empresariado e o comércio usa. Como é que eles. Qual é o espírito que tem atuado hoje? É o espírito de Jezabel e de Acabe, que atuou em Jezabel e atuou em Acabe. Não é espírito de Jezabel, nem espírito de Acabe. É o espírito que atuou neles, como atuou também lá em Herodias e atuou também no rei. Como é que é o nome do rei? Herodes.
Herodes e tantos outros como tem atuado hoje. Que é um espírito que procura manipular tudo. Dentro das empresas, cria grupinhos, é um querendo puxar o tapete do outro. É um puxando o saco do outro. E aí quando alguém fez alguma coisa, aí muda o time. Aí o mundo é assim, meu, pelo amor de Deus. Vive dessa forma, disputa. Estão disputando sempre. As redes sociais hoje, eu já preguei isso aqui também. Hoje a pessoa vai e coloca uma foto lá toda em curtir. Quem não curtiu, pô, fulano, tu nem curtiu, eu curti, tua foto não curtiu a minha. Eu curti isso, tu não curtiu aquilo. Pô, nem falou nada, nem viu nada. As pessoas estão enganadas por essas ações. Elas têm que ser alimentadas por isso. Porque isso satisfaz o ego. O egocentrismo tem que ser alimentado. Mas quando eu vou para o Senhor vai dizer, filho, você não precisa disso. Eu te amo. Você é linda, você é lindo. Eu amo você do jeito que você é. Fulano falou isso de você e qual o problema? Fulano disse que eu sou assim, fez calúnia de mim, qual o problema? Está escrito lá, eu já deixei bem gravado para você, já falei isso aqui também, em Eclesiastes 8. Você, quando falarem mal de você, não fique preocupado com aquilo mal que ele disse de você, porque você é muito pior do que isso. Pronto, acabou o problema. Então, querido, nós precisamos nos posicionar e não se relacionar com Deus como escravos. Porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo não. O amigo se relaciona, ele fala, ele revela, ele traz a palavra e ele dá o entendimento, porque o teu desejo de se relacionar é um desejo verdadeiro, sem maquiagem. Mas um monte de pessoas estão buscando o Senhor para buscar a bênção. Fala assim, eu não tenho que buscar a bênção. Se você vive atrás de bênção, você está equivocado. Porque a Bíblia diz que você já foi abençoado. Fala assim, eu já sou abençoado. Eu não tenho que ir atrás da bênção. A bênção vai me procurar. Ela, porque eu sou uma bênção. Você é uma bênção. Abra aí em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Eu quero terminar aqui. De jeito. A partir do versículo 3. Você pode ler? Para aí, irmãos. Ei, você é ou não é abençoado? O problema é que você não se conscientizou do que Cristo fez por você. Ele trouxe o céu para a terra. Se a terra está clamando, você é a solução. Você é a pessoa que Deus quer usar. Se a terra está clamando, a terra está pedindo fazer o quê? Está pedindo, gemendo. Está chamando, está clamando. Não é isso quem está cantando aqui? A terra está chamando, a terra está clamando. Se a terra está fazendo isso, ela está clamando por quem? Quem é Cristo está em quem? Paulo fala isso no próprio Efésios, diz, Cristo em vós, esperança da manifestação da glória de Deus. Então, se a terra está clamando, é eu e você, é que precisamos manifestar nas bênçãos. Você é uma bênção. Fala para o teu irmão, você é um abençoado. Ainda que a tua vida não pareça isso, basta você crer no que Deus diz e começar a reivindicar através do teu relacionamento com Ele. Reivindicar não é para ninguém, reivindicar não é para Deus, reivindicar para você mesmo, porque muitas vezes você tem que convencer a você mesmo. Tem gente que tem que aprender a se convencer, porque ela está lá gritando, alma e espírito e carne. Aí a alma e a carne estão brigando entre si, uma gritando mais do que a outra, e a alma grita e fala alto e comanda, e quando a tua alma comanda, o espírito não pode atuar. E você precisa então entrar nessa dimensão crendo. O Espírito é alimentado quando você crê quem você é. E o Senhor diz, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso?
Tudo que Deus quer, irmãos, é que como igreja de Jesus, nós devemos manifestar a vida de Jesus na terra. Talvez você diga, mas eu não sou Jesus. É verdade, sozinho você não é Jesus. A igreja é o corpo. Fala assim, a igreja é o corpo. Jesus é o cabeça. Então, quando Jesus é o cabeça, nós somos parte dele, nós somos o corpo dele. Se lá no lugar onde você mora, se na sua casa, se no seu trabalho, se dentro do ambiente da tua vida, ainda não chegou a bênção, ei, você é a bênção, coloca o pé lá e começa a profetizar, começa a orar e perguntar para o Senhor, por que que você está ali, o que você está fazendo ali, e o que que Ele quer de você ali. Começa a refletir os seus relacionamentos, o que você fala, o que você pensa, quais são as suas ações, o seu modo de proceder. Ali vai se manifestar a glória de Deus através de você. Seja em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. A igreja de Cristo é isso. Se reunir a um domingo ou qualquer outro dia da semana e não viver essa verdade é religiosidade. Tudo que o Senhor quer hoje é diferente. É que se reúna, porque junto nós somos mais fortes, nutrimos uns aos outros. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Ou seja, as colunas, as formas de Deus se manifestar na igreja. E nós precisamos, como igreja, manifestar isso. Quando você vem aqui, você recebe e é nutrido por essas colunas de Deus. E Deus levanta pessoas para isso. E nós precisamos experimentar isso cada vez mais. Porque é isso que Deus quer. E aí no versículo seguinte, Paulo, ele continua dizendo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já escreveu a tua história, amém? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. 5. E nos predestinou para quê? Você é filho de quê? Filho por adoção. Ei, você é filho, amém? Você é filho. E como filho tem que se relacionar. Eu me lembro que eu preguei um domingo desse, que já nem me lembro qual foi, mas eu sei que eu preguei um dia desse sobre a parábola do filho pródigo. Havia 2 irmãos ali. 2 irmãos. Um filho matou o pai e pediu herança, saiu. O outro filho ficou, continuou, mas o outro filho tinha uma mentalidade de servo. Fala assim, o filho que ficou, ele não matou o pai, mas era escravo do trabalho. Ele trabalhava só para o pai. Só trabalhava para o pai. Por ele só trabalhar para o pai, ele achava que isso já estava muito bom. Tanto que ele não conseguia entender o coração do pai. E por que ele não entendia o coração do pai? Porque ele não se relacionava com o pai. Foi por isso que Jesus falou para Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Porque ao se relacionar com o pai, ele iria entender que o pai é um pai doador, é um pai de amor. E quando aquele filho que havia matado ele para tomar e ficar com a sua herança, depois de ter quebrado a cara, agora quando volta, o pai não estava preocupado com nada que o filho fez ou perdeu. Ele queria o filho, porque ele amava o filho, e o filho estava voltando arrependido, reconhecendo todos os seus erros. E aquele irmão que não tinha matado o pai e que ficou lá, não entendeu nada daquilo. Aquele irmão não estava aproveitando para se relacionar com o pai, por isso não entendeu o coração do pai que recebia. E aí o pai diz assim para aquele outro filho, diz assim, olha, filho, teu irmão estava morto, estava perdido, morto, agora voltou, agora vive. Será que não teríamos que celebrar isso? Ou seja, o filho diz, mas pai, eu estou sempre aqui contigo, eu trabalho feito um condenado, eu faço tudo, tu nunca matou nem um cabrito para mim. E o pai, filho, mas tudo é teu, filho. E aí então o Senhor vai, Jesus faz essa parábola para mostrar, irmãos, exatamente o mesmo ensino que ele deu para Marta e Maria. E tantos outros com relação aos discípulos. Mais do que fazer coisas, eu preciso me relacionar, eu preciso entender o que o Pai está fazendo, amém? Muitas vezes Jesus falou para os discípulos, disse, olha, o que eu te faço hoje, tu não entende.
É tempo para isso. Vai ter tempo em que nós não vamos entender, mas creia que Ele vai trazer o entendimento. Depois os discípulos entenderam. Não é normal você ficar o tempo todo sem entender. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, busque entendimento, fala com Ele. Deus é o dono da terra, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele nos deu o privilégio de nascer em algum lugar, em alguma família, e ninguém pode impedir o que Deus quer manifestar sobre a sua vida, só você mesmo. Ninguém pode te impedir, nem o diabo pode impedir você. Não fique dando ibope para ele. O diabo é sujo, e claro que ele é, mas para que eu vou piscar o tempo todo dizer que ele é sujo? Diga que você está se limpando do respingo da sujeira dele e pronto. Não foque nele, foque no Senhor, amém? Não foque nele, foque no Senhor. Você tem relacionamento com o Senhor, adore o Senhor. E logo a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele? Quem tem que fugir, você ou ele? Tem crente que está fugindo do diabo. Estou com medo. Pai, não aguento mais isso. Ei, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Então aprenda a adorar, a ter temor a Deus, amém? A adoração nos leva a temer a Deus. Logo você vai aprender a resistir ao diabo e ele vai ter que bater em retirada, porque o lugar aonde você colocar os teus pés, ali será um lugar santo. Vocês experimentaram isso, lembra? Quando a gente subiu aquele morro, lembra? O centro de macumba acabou do lado da casa de vocês, não foi? E aí o Senhor derrubou tudo aquilo ali. E aí, lembra que perguntei para vocês? Vem cá, esse terreno aí do lado, lembra? Esse terreno aí do lado, que antes servia ao capeta. Que vocês nunca pensaram em comprar esse negócio, não? Lembra? Pastor, vamos falar com Deus. Não, mas vamos falar primeiro com Deus. Não tem como, fala com Deus, não tem como, não foi isso? Não tem como. Eu falei, não estou perguntando se tem como, eu estou perguntando que vocês estão do lado. Isso aqui antes era território de Satanás, vocês agora são de Cristo, esse lugar tem que ser de vocês também. Orou, não demorou muito, hoje já não tem mais nada lá, tomaram posse de tudo, já, né, tem sempre cultos acontecendo, quantas pessoas se converteram, acabou. Ei, aonde você entrar? Você tem que ser alguém que expressa a bondade e misericórdia de Deus sobre o lugar que você mora. Porque ainda que as pessoas estejam fazendo mal, ainda que as pessoas estejam no engano, Deus tem misericórdia delas e Ele quer mudar o curso da história dessas pessoas. Mas para isso Ele quer usar os seus filhos com uma mentalidade de filhos e não de escravos. Não sejamos como aquele filho da parábola do pródigo, que não se afastou do pai, mas continuou com uma mentalidade de escravo. Fazia um monte de coisas. E ele fazia com segundas intenções. Ele queria um cabrito. Falei assim, eu não preciso de um cabrito. Eu quero o Senhor. Amém? Eu quero o Senhor. O filho quer o pai. O filho não está preocupado com o churrasco do pai. O filho quer o pai. Ele quer o relacionamento com o pai. Que nós possamos colocar no nosso coração esse desejo. Feche os seus olhos.